A quantas anda a governabilidade no governo Jair Bolsonaro? É o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nosso convidado é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp. Bom, professor, eu confesso que nem sei por onde começar. Vamos começar com o fato do dia. Essa liminar que foi concedida não só ao ex-presidente Michel Temer, e que o livrou da cadeia, mas aqueles nomes todos, Moreira Franco, aquele tal de Lima, que consta que é amigo dele e tal, e etc., e outros que estavam igualmente presos por uma decisão do juiz Bretas na Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Que influência nesse cenário político nacional, coberto por uma nebulosa tão densa, que influência que essa prisão do Temer, agora essa soltura do Temer, que isso pode ter nesse cenário que, ao mesmo tempo, parece tão difícil de decifrar, gera temor? Bom, boa noite aos telespectadores. Olha, Maria Lígia, eu acho que o único efeito positivo que a gente pode vislumbrar nisso é o fato de uma decisão como essa poder acalmar um pouco a classe política, os parlamentares, porque de alguma maneira ela alivia uma sobrecarga que estava depositada sobre o MDB, que é um partido forte, expressivo e que seguramente iria usar a prisão do Temer como barganha para obter certas vantagens nas negociações com o Executivo. Mas é isso aí e é muito pouco. Quer dizer, a decisão do juiz, ela não tem qualquer possibilidade de repercutir favoravelmente além disso. E ela tem uma variável, ou um efeito, complicador do cenário, que ao invés dela diminuir a tensão entre o Ministério Público e os outros setores do Judiciário, em particular o Supremo, em torno da Operação Lava Jato, dos modos de combater a corrupção, ela agrava ainda mais essa questão. Porque a decisão do juiz Bretas foi ousada e, de alguma maneira, foi uma coisa atrapalhada, porque ela apressou uma prisão sem o devido processo legal. No mínimo controverso, né? Porque muitos advogados respeitáveis falam da fragilidade da decisão dele, mas também há quem entenda que havia ali uma consistência. É uma coisa polêmica. Criou-se uma celeuma com aquilo lá e foi interpretado, ou é assim que eu interpreto, como uma espécie de declaração de que a Lava Jato continua viva, né? Aí vem um juiz que tem um histórico, uma biografia extremamente complicada. Ele esteve afastado das lides judiciárias do cargo durante 7 anos, acusado de estelionato, de formação de quadrilha, e julga uma questão justamente de formação de quadrilha. Então é algo inusitado, que só pode trazer um pouco mais de combustível para essa crise institucional que se estende no país, né? Quando o senhor fala em crise institucional, nós vivemos uma crise institucional? Eu acho que nós vivemos. Já tem todos os contornos de uma crise institucional? Eu acho que você pode não ter a crise institucional completa, mas muitos ingredientes de que o país está à deriva no plano do relacionamento institucional, nós temos, né? O bate-boca entre Ministério Público e Supremo é fenômeno de crise institucional. As desavenças entre Bolsonaro e Rodrigo Maia são um confronto executivo e legislativo. Né? Há vários partidos, hoje o Marcos Pereira está nos jornais, que é o presidente do PRB, falando que o governo não tem uma agenda, não dá atenção para a classe política, etc. O Rodrigo Maia deu uma entrevista explosiva no final de semana, dizendo que o presidente não tem também capacidade de liderar nenhum processo de reforma e está querendo, com isso, transferir o problema para o legislativo. Então, eu acho que nós temos
um sintoma grave. E nós temos, além do sintoma de crise institucional, um governo que parece não ter vontade de governar. O que pesa mais? É o estilo do Bolsonaro, que fala por paus e pedras, que posta também mensagens assim, sem maiores reflexões ou no que possam repercutir. São os filhos dele, é o entorno dele, os próprios ministros que ele escolheu, a falta de sintonia no ministério que a gente observa, aqueles 8 ministros militares e as críticas já aparecendo, umas mais sutis do que outras nada sutis, de cobrança e as próprias lideranças políticas, como o senhor acabou de dizer. O que pesa mais nesse conjunto que sugere um descalabro? Olha, eu acho que não dá para a gente medir o que é pior ou mais grave. Eu acho que é a combinação dessas coisas todas que você mencionou que atestam a gravidade da situação. Porque é um governo que não governa porque o presidente continua em campanha, é um governo que não governa porque os filhos do presidente têm um protagonismo inadequado para qualquer tipo de consideração, é um governo que não governa porque tem um ministério muito fraco, de ministros que não sabem agir como ministro, não tem um programa de governo para aplicar no ministério, e é um partido que não tem base parlamentar. É um governo que não tem uma base parlamentar, não tem sequer um partido leal a ele em condições de suportá-lo, de dar sustentação a ele. E repudia a articulação política, Isso, né? faz tudo, e não tem Repudia, articulação. Né? Então, esse é um governo que tem todos os ingredientes para que as coisas não tenham um desfecho favorável, pelo menos no curto prazo. Professor, o senhor vislumbra um mediador, um bombeiro que impeça que esse incêndio se alastre? Pode ser algum dos generais, ou o próprio Rodrigo Maia, lá na presidência da Câmara Federal, que possa puxar o freio de mão? Olha, eu acho que nós temos. Eu acho que tanto os generais que estão próximos do presidente Bolsonaro, que integram o governo dele, têm autoridade e até mesmo posição hierárquica para aconselhar o presidente, como o próprio presidente do Legislativo, do Congresso, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que tem procurado, nesses últimos tempos, fazer um papel de bombeiro ou de viabilizador das articulações que o governo não faz. Né? E também nós não poderíamos deixar de reconhecer que o próprio parlamento brasileiro tem personagens que podem executar algum tipo de função articuladora. Quer dizer, o parlamento brasileiro, o atual parlamento, o atual Congresso Nacional, não é uma composição de malucos. Tem o baixo clero, como se costuma dizer, que não tem ainda a devida maturidade política para trabalhar no Congresso, alguns, mas você tem os mais antigos, os mais centrados, os que têm um histórico de dedicação à democracia brasileira, que podem perfeitamente contribuir, não para salvar o governo Bolsonaro, porque isso não caberia a eles, mas para criar um clima no país que seja mais favorável a partir do legislativo. A partir do legislativo, junto com a sociedade. Porque das instituições que nós temos hoje no país, o legislativo é o que pode ter maior interferência no plano da sociedade civil. E poder de decisão, né? Nós estamos lá com as reformas, né? Óbvio, claro. Na verdade, poder de decisão pelo voto. Com certeza. Pelo voto, né? Agora, quem que está governando o país, afinal de contas? É o próprio presidente eleito, Bolsonaro, são os ministros militares, os filhos de Bolsonaro, ou aquele tal de Olavo de Carvalho, que se auto-intitula filósofo e lá dos Estados Unidos dá deploráveis palpites? Olha, eu acho que o governo hoje, o governo no Brasil hoje, se faz por inércia. Ele não tem articuladores ou protagonistas que deliberem sobre as coisas. Eu acho que são o que resta das instituições na administração pública, que tem mantido a pauta viva.
de certa maneira, e isso não é propriamente confortável de se dizer, o mercado, a economia ajuda a que o país não caia no precipício. Desse ponto de vista, um ministro como o Paulo Guedes, por mais que esteja tendo dificuldades de realização, consegue funcionar como uma espécie de posto avançado. Com prestígio, prestígio e credibilidade dele. E capacidade que ele tem, né? de interlocução com os setores fortes da economia. Agora, isso é muito pouco para um país do tamanho do Brasil, com uma sociedade com o quadro de carências que nós temos. E como é que nós podemos entender a influência desse dito filósofo Olavo de Carvalho sobre o presidente Bolsonaro, que teve 57 milhões de votos? Eu diria, eu não conheço suficientemente o que existe de pensamento do Sim, mas Olavo o que de ele Carvalho. fala. Não, sim. Eu não sei qual é a estatura intelectual dele. Aparentemente é uma baixíssima estatura, né, porque ele se comporta como um agitador, um provocador, antes de qualquer outra coisa, e se apresenta como um grande intelectual. Agora, por que ele exerce tanta influência no Bolsonaro, na família Bolsonaro? Os filhos. Né? Eu acho que é porque essa família nasceu e cresceu no deserto de ideias. Então, o primeiro conjunto de ideias que aparece para se prestar à utilização por parte do Bolsonaro é aceita, porque não tem outro credo, outra filosofia, digamos assim, ali na cabeça da família Bolsonaro, né? Então, o primeiro aventureiro que passa pela porta é trazido para dentro do palácio e passa a ser o grande guru, né? É uma verdadeira loucura isso, porque não faz parte. E não tem da representatividade alguma. Nenhuma. Nenhuma. Não tem representatividade, não tem densidade, né? Não faz parte da história política brasileira, nem da história intelectual brasileira. E está, aparentemente, dando algumas cartas importantes na política nacional. E ofendendo, né, num padrão muito baixo. Exatamente. Termos chulos, ofendendo a autoridade institucional, o vice-presidente da República, por exemplo. Ele não precisa nem gostar, mas é uma autoridade institucional. É a característica básica da interferência dele no processo político e intelectual, é a ofensa. Né? É a ofensa, a busca de adversários permanentes, a busca de polarizações apopléticas, enlouquecidas, né? E que isso está influenciando. Quer dizer, como que um país da importância do Brasil pode ter um Ministério de Relações Exteriores movimentado por esse estilo de pensamento, que busca no mundo inimigos. O Brasil sempre foi um país que buscou amigos no mundo. Com muita cautela, com muito realismo, inclusive, privilegiando o que é interesse do país. Nos diferentes governos, né? Sim, nos diferentes uma tendência governos. de longo prazo nessa direção. Né? E, de repente, ele deriva para uma coisa de fazer a bajulação dos Estados Unidos, porque é evidente que o Brasil tem que ter uma relação forte com os Estados Unidos, mas não precisa ter uma relação de subserviência, uma relação de subalternidade, né, que interfere, inclusive, na política interna dos Estados Unidos e que transforma o presidente Trump numa espécie de herói do mundo livre, da nova era. Professor, eu li hoje uma afirmação do diretor e dramaturgo Miguel Falabella. E eu achei tão interessante. Ele disse: viver no Brasil é um exercício diário de reativação da esperança. Né? Nesse momento, lendo uma frase, e ele estava falando mais da área dele, né? Nesse universo da arte e tal. Jair Bolsonaro foi eleito como um paladino da esperança para acabar com a corrupção no país, para devolver a segurança. Né? Ele vendeu essa imagem que tanta gente acreditou. Essa imagem ainda está preservada
considerando o que vem sendo proferido pelo próprio presidente, considerando circunstâncias que envolveram filho dele, com aquele tal de Queiroz, aquela história do dinheiro, de depósito de dinheiro, até na conta da esposa dele, coisa que não foi bem explicado para ninguém e que paira um silêncio sobre tudo isso. O que é que subsiste? É a confiança ainda no presidente eleito, Jair Bolsonaro, ou cresce um sentimento de desconfiança e desesperança? Eu acho que cresce. Inclusive, há uma semana atrás, o Ibope fez uma pesquisa atestando uma queda nos apoiadores do presidente Bolsonaro, ou seja, naqueles que consideram que o governo dele, nesses primeiros 100 dias, está se comportando de maneira muito boa ou menos boa, né? Então, esse decréscimo é um sintoma de que ele está, de certa maneira, colocando em risco o capital político que ele amealhou nas eleições do ano passado, né? E não foi pouco, né? Que não foi pouco. Não Ele foi, ao ganhou contrário, legitimamente as eleições, né? Numa campanha que você pode É o avaliar exercício, reativação da esperança. Isso, exatamente. Quer dizer, muita gente depositou no Jair Bolsonaro as esperanças de uma vida melhor. E na medida em que essa vida melhor não aparece, a desesperança a decência, volta, né? tá. Inclusive essa parte dos valores. Isso, exatamente. Porque as pessoas votaram assim também muito movidas pelo resgate de valores da ética na política, né, do combate à corrupção. E na medida em que um governo que tem diante de si essa grande expectativa social não entrega nada, ou entrega muito pouco, entrega só ideologia e pregações moralizantes genéricas, ele corre o sério risco de ser abandonado por seus eleitores. Bom, estou falando isso, ele corre o risco de ser abandonado por seus eleitores. Com o presidente falando por paus e pedras, com essa impressão de nau sem rumo no governo dele, com as lideranças políticas das diferentes instituições, como o senhor descreveu, se digladiando, a democracia brasileira está em risco, professor? Eu acho que na medida em que você tem uma situação tão caótica quanto essa que nós temos, é evidente que há um risco para a democracia. Esse risco pode não se traduzir, não se materializar. E nós ficamos com uma democracia, de certa maneira, posta na berlinda, sem degringolar de uma vez por todas. Mas sem funcionando mal, né? A crise da democracia não é necessariamente o fim da democracia. Pode ser o mau funcionamento da democracia. E nisso nós estamos seriamente correndo risco. Porque a democracia, ela depende do bom funcionamento das instituições e da capacidade de articulação dos políticos e dos governantes. Num presidencialismo como o nosso, a capacidade de articulação do presidente é vital. Se isso não acontece, a democracia, sem dúvida, corre risco. Professor, muito obrigada. Obrigada por sua entrevista, seus esclarecimentos, o que eu sempre digo, subsídios que o senhor traz para a nossa reflexão. Muito obrigado. E espero reflexão também dos políticos, Perfeito. de quem tem poder de decisão. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Laerte.